Pessoal, bom dia, né? Primeiro, agradecer aí ao Ari pelo convite. A ideia hoje é falar aqui um pouquinho para vocês do marketing atualmente, onde estamos, como chegamos até aqui e algumas outras coisas, tá? Eu queria começar falando um pouquinho assim de quem sou eu, mas antes de tudo, só passar para vocês mais ou menos a agenda, tá? Então, obviamente, eu vou me apresentar aí para vocês, para quem não me conhece, falar um pouquinho de o que é o marketing, o quem é hoje em dia, falar onde nós estamos, né, em 2022, trazer umas coisas legais para vocês, para a gente meio que debater, abrir para conversa. Depois trazer algumas referências e deixar algumas coisas legais para a gente aprender alguns conceitos, algumas coisas novas de marketing por osmose, sem precisar ser consumindo conteúdo educativo e etc. Depois abrir para perguntas e um bate-papo mesmo da gente. Fiquem à vontade de ir mandando perguntas aqui no chat, tá? Se eu ir conseguindo abrir e vendo, eu já respondo na hora, mas qualquer coisa a gente deixa para o finalzinho ali, que tem esses 15 minutinhos reservados, tá? Falando um pouquinho de quem sou eu. Bom, pessoal, assim, eu estou de Brasília, né? Nasci em 91, deixar vocês fazerem a conta da idade aí, que já tá ficando preocupante. Tá? Eu sou formado em Publicidade e Propaganda pela SPM, aqui em São Paulo, que é onde eu tô mesmo. Tenho uma pós em Administração de Empresas pela FGV. Eu passei por 3 grandes empresas, assim, na minha vida. Eu comecei trabalhando na GE, que é essa empresa aqui no meio, essa bolinha azul. Depois eu passei pelo Groupon, voltei para a GE, lá eu fui trainee, passei por um programa de liderança que eles têm, fiz basicamente 8 anos de carreira dentro da GE. E ali, durante a pandemia, eu fui para a Pet Love, né? Não sei quem tem pet aqui, mas é uma empresa que está em fortíssimo crescimento. Eu deixei esses logos menorzinhos aqui abaixo da Pet Love, que essas foram as marcas que eu fiquei responsável de inovar e trazer produtos e fazer toda a construção de marca e marketing dessas marcas próprias, que são basicamente marcas que pertencem à Pet Love e que são vendidas dentro do site da empresa de maneira exclusiva. Tá? Assim, pincelando super por cima, né, do que eu já fiz assim na carreira, além dessas marcas, eu sempre vivi assim no meio do marketing do comercial, tá? Eu comecei a faculdade querendo ser um criativo, o próximo é o Washington Oliveto, o cara que criava aquelas campanhas geniais. Mas como eu vou mostrar aqui para vocês, o marketing tem várias facetas, né? Tem várias coisas diferentes e coisas novas que vão surgindo. E eu acabei me apaixonando mais pela parte do marketing estratégico, que está uns 2 ou 3 passos antes da tal da ideia genial e da ideia final de comunicação. Mas queria falar para vocês um pouquinho do meu lado humano também. Muita gente pega, né, e começa a falar assim profissionalmente, esquece de falar quem faz a gente, né, ser quem a gente é. Então, dando um super resumão aqui para vocês, tá? Esse aqui é o algodão. Se vocês escutarem um ronco, tá? Ou algum latido durante essa apresentação a ele, tá? O algodão é meu cachorro adotado, tá comigo faz 5 anos, tem mais ou menos aí uns 9 anos de idade, tá? Então, apresentando meu filho de 4 patas aí para vocês. Aqui estão as minhas músicas mais tocadas do Spotify, tá? Do ano passado. Acredito muito na frase de me digas o que escutas e te direi quem és, tá? Então aqui tá um mix aí de algumas coisinhas, mas dá pra vocês verem que eu gosto um pouquinho, né, de rap nacional, mas, né, depois quem tiver os mesmos interesses avisa, que é sempre bom trocar e descobrir coisa nova. E falando um pouquinho e já entrando também do que me fez escolher marketing como profissão, como profissional, né, eu tive e tenho uma vida extremamente cigana, né, desde a minha infância. Então, assim, eu nasci em Brasília, depois, com 4 anos, eu fui para Florianópolis. E aí, até a última cidade aqui, para vocês terem ideia, a última cidade que eu me mudei, eu tinha 24 anos. Então, eu passei uma média ali de 2 anos em cada cidade, tá? Isso aconteceu devido à ascensão profissional do meu pai, as escolhas que a minha família foi fazendo para acompanhá-lo na carreira que ele teve. E eu acabei tendo uma exposição muito grande a diferentes culturas, a diferentes pessoas. Então, assim, desde um sotaque um pouco estranho, porque eu não tenho um sotaque tão paulista, porque eu já morei em tudo quanto é canto, quanto absorver sotaques muito rápido. São coisas que eu fui aprendendo para me adaptar e para entender também o tamanho do Brasil, quantas diferentes culturas a gente tem dentro do mesmo país. Isso tudo foi me levando a querer entender cada vez mais, a entender como as coisas funcionam, como as pessoas se formam aqui dentro. E eu acabei indo para o caminho do marketing por querer entender como que a gente vende para tantas pessoas, como que a gente entende e compreende tantos públicos assim, tá? Eu estou dando uma pinceladinha assim, quem sou eu como pessoa, entrando no nosso tema mais a fundo mesmo. Madu, você puder passar para o próximo, por favor. Estou falando um pouquinho do que é o marketing, né? Ou no caso aqui, quem é o marketing.
Então, pessoal, dando assim, tá? Para não ficar chato, vou dar uma visão assim histórica bem rápida para vocês, tá? Então, imaginem que lá, antes da Revolução Industrial, né, e da gente ter uma produção em massa de bens, as pessoas basicamente iam numa loja e compravam o que estava disponível. A gente vivia num tempo de escassez de produção de bens, né? Então, você chegava numa loja, ela tinha o que você precisava, ou ela tinha um produto alternativo, você chegava e comprava. Você não ficava fazendo comparações, você não tinha grandes opções, você não tinha grandes inovações tecnológicas. Aí chega a Revolução Industrial e basicamente diz para as pessoas: bom, além de você ter uma grande opção de bens que você pode comprar, eles vão estar disponíveis para você o mais próximo possível. Que a Revolução Industrial não foi só de produção de bens, mas ela foi também de meios de distribuição de bens. Então você começa a ter importação, você começa a ter diferentes locais que você pode fazer compras de vários bens diferentes. E é como que um produto começa a se diferenciar do outro, como que um produto começa a dizer que ele é melhor que o outro. Então isso acontece bastante pelo e através do marketing, tá? Mas aí tem esse tema, ele é um tema que assim, o pessoal que faz marketing que é super teórico, você entra numa faculdade, o pessoal adora debater, tá? Tem várias coisas assim que são mini guerras teóricas. Então é sempre bom falar que isso assim é o marketing comercial, tá? O que a gente conhece como hoje. A prática do marketing, ela existe desde que a gente trocava sal por outro tipo de bem, entendeu? É um comportamento inato nosso humano, inclusive animal. A gente faz vários processos de convencimento, a gente utiliza da comunicação que a gente tem, dos meios de comunicação que a gente tem, para convencer as pessoas de N coisas e N fatores. Tá? Então, assim, faz parte da nossa natureza utilizar práticas de marketing, não necessariamente a disciplina, mas, assim, é uma grande brincadeira de quem faz marketing, quem é mais teórico, dizer que de marqueteiro todo mundo tem um pouco. E é verdade. Né? A gente vê pelos memes da internet o quanto o brasileiro tem aí várias alternativas de marketing bem interessantes. Faz parte do nosso ser mesmo, de ser humano. Tá? E falando um pouco, conectando com as imagens que estão aqui, tá? As evoluções do marketing, elas acompanham bem de perto as evoluções que a gente tem na comunicação. Então, antes, vamos voltar lá para, né, antes aqui de tudo isso que a gente está falando, lá para 1800 e pouco, onde a gente tinha aquelas feiras ou circos nas cidades. O que as pessoas faziam? Elas iam próximas a esses grandes eventos e colocavam números, colocavam animais, colocavam artistas de circo perto das suas lojas para poder atrair pessoas para perto e vender seus produtos. Quando a gente inventa, lá em 1920 e pouco, se eu não me engano, a primeira máquina de impressão em massa, foi a máquina de escrever lá do Gutenberg, depois vocês quiserem pesquisar, a gente cria novos veículos, novos meios de comunicação, novos canais. Então, o que a gente precisava fazer de boca a boca e tinha um alcance super limitado, começa a ser maior. Então, a gente começa a criar os anúncios impressos ou os anúncios em texto, né? Que os primeiros anúncios eles não tinham nem imagens, eles eram em textos com algum tipo de pinturinha em volta ou algo do tipo. E aí, jogando aqui, por exemplo, tá? Aqui são basicamente assim, como que era o Times Square de 1950 até o ano passado, na virada do ano, tá? Então, quando a gente vê, depois da impressão, a gente vai para a impressão de grande porte, que aí começam os outdoors, que é basicamente, né, o que o Times Square é até hoje. Depois do outdoor, a gente vai para a época de LED, do neon, que é ali na época de 60. Depois, em 2000, a gente está falando de grandes telas, que é quando a gente começa a ver um monte de tela, um monte de coisa diferente. Agora, em 2002, a gente já tem aqui no Times Square, basicamente, somente telas. Basicamente, a gente não tem nada impresso hoje em dia lá. A gente tem tela 3D, a gente tem um espaço para realidade aumentada, a gente tem espaço para projeção. Então, tudo isso, ao longo do tempo, vai fazendo com que o ambiente aqui, que é basicamente conhecido no mundo todo pela publicidade, pelo quanto ele brilha por ter publicidade, vai fazendo mudanças de acordo com a tecnologia. Tá? Então, isso é meio que para a gente entender o quanto a gente vai acompanhando as evoluções tecnológicas, não importa o meio de comunicação. A gente entra em rede social, a gente entra em outros canais de comunicação também com a mesma filosofia. Beleza, né? A gente está falando um pouco do marketing e da teoria, tá? Então, voltando ali um pouquinho, tá? A prática do marketing é uma coisa diferente do pensamento do marketing, tá? O pensamento do marketing é o que trouxe a gente para toda essa ideia de estratégia, de colocar as coisas num livro, estudar e evoluir disso tudo. E a gente tem um pai, que é esse senhor que está aqui, tá? O nome dele é Philip Kotler, tá? O livro que ele escreveu de marketing inicial, que chama Administração de Marketing, é meio que a bíblia do marketing moderno. Tá? Ele começa a introduzir vários conceitos, começa a reunir várias coisas que vieram antes dele, mas ele é a primeira pessoa que coloca tudo isso junto
Para vocês terem ideia, tá? Ele tem 90 anos. Esse livro que ele lançou foi mais ou menos lá em 1960. Então, assim, o marketing é algo muito novo, tá? Então, por isso que a gente tem tanta dificuldade de entender, de aplicar as coisas, estratégias e acompanhar a evolução da nossa comunicação, né? E aí, uma das coisas que esse cara lançou e reuniu foi o primeiro conceito, é outro conceito que dá uma super briga hoje. Muita gente quer matar o Kotler, tadinho, dizer que isso não existe mais, porque a gente vive no mundo digital, etc. Mas ele lança o conceito dos 4 Ps, tá? Que a gente vai estar falando sempre de preço, praça, produto e promoção. Preço autoexplicativo, mas basicamente ele diz que a demanda e o que você oferece ditam o preço do seu produto. Praça é onde você vende o seu produto. Então, assim, vou vender ele numa loja, vou vender ele no espaço aberto, vou vender ele digitalmente. Essa é a praça. Produto é você entender e dominar o que seu produto oferece, se ele tem uma vantagem competitiva, ele é melhor do que qual, ele é pior do que qual. E promoção é como você faz a comunicação desse produto, tá? Se a gente tivesse que resumir a origem do marketing, da teoria do marketing moderno, ela é tudo isso junto, tá? Muita gente acha hoje, né, por a gente viver digitalmente, que marketing, comunicação, ela está focado lá em rede social, em como que a gente joga o produto para o público. Mas ela envolve todo esse trabalho de produção, de entender como que o seu produto evolui, o que ele oferece, tá? Hoje você tem várias metodologias que chegam aí até a ter 8 Ps, ou metodologias que dizem que você não precisa mais ter Ps, mas basicamente assim, hoje, né, a gente evoluiu desse modelo de ser somente 4 letras, porque a gente tem muitos canais, a gente tem muitas opiniões sobre os produtos, sobre as marcas, tem muitas vozes opinando sobre elas. Então, essas novas teorias, elas basicamente saem desse mundo e expandem ele para o que a gente tem hoje. E a gente entra num conceito um pouquinho diferente, que é uma relação interna e uma relação externa. E aí a gente está falando de comunicação integrada. Comunicação integrada é meio que assim, o resumão, se a gente pegasse uma empresa e falasse, quais são todas as ações de marketing e de comunicação que essa empresa faz? Para essa empresa ser coerente, para ela ter uma voz que consegue ecoar em diferentes lugares, ela precisa ter uma comunicação que é integrada. Então, o que ela fala dela mesma tem que ser coerente com o que ela fala para clientes, tem que ser coerente com o que os clientes falam dela, com o que ela fala para os seus funcionários, para o que os seus funcionários falam dela, porque ela fala para os fornecedores e que os fornecedores falam dela. Ou seja, é um ecossistema. Tá? Uma coisa que ela para de existir naquela ideia de eu vou fazer um produto, esse produto vai ser bom, eu vou anunciar ele, vou dizer que ele é melhor que meus concorrentes e pronto. Essa demanda vai ditar o preço e como que eu promociono esse produto. Você precisa englobar as outras partes dele também. Aí que a gente começa a entender o valor de marca, o valor da gente ter um discurso de comunicação que ele é alinhado com missão, com valores, tá? Para várias empresas. E a gente cai no que é o marketing, né? Então, beleza. Basicamente assim, se a gente for passar do lado comercial, o marketing é a resposta a necessidades, tá? Essas necessidades, elas podem ser criadas ou elas podem ser já existentes, tá? Eu não crio a necessidade de uma pessoa precisar beber algum tipo de líquido, mas ela escolhe se ela vai beber água ou coca, tá? Então eu posso criar algum tipo de nuance nas necessidades que já são pré-existentes, tá? O marketing, ele nunca julga nem atribui valor. Ele entende e atende as pessoas, tá? Um exemplo que eu nunca esqueço, a SPM, tá? Quem não sabe, é uma faculdade aqui particular, super conceituada, tal. Então o pessoal meio que tende a viver numa bolha, né, dentro da faculdade. E eu lembro que um dia um professor chegou em sala, colocou um loop assim de 10 minutos de anúncios da Casas Bahia. Ele terminou e perguntou para a sala inteira de 50, 60 pessoas o que todo mundo achava. E aí foram várias críticas, falando de arte, de conceito, blá, 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 várias coisas. Aí ele pegou e mostrou o resultado do anúncio. Era ótimo. Espetacular. Porque muitas das vezes a gente olha as coisas e a gente fala, não gostei. Sem entender que a gente está falando de um universo que ele é gigantesco. Um anúncio da Casas Bahia, ele atinge classes sociais que geralmente elas não estão presentes na SPM. E quando elas estão, elas são minorias. E aí, na hora que você vai ter esse debate, as pessoas esquecem disso. E aí ele batia muito numa tecla. Você não cria para sua bolha, você não vende para sua bolha. Então é papel do marketing nunca julgar. Ele sempre vai entender e atender. Todo lugar que tem uma necessidade, tem uma oportunidade. Esse é o nosso papel. Tá? E aí, viajando um pouco e conectando com aquilo que eu falei para vocês de comunicação integrada,
Tá? O marketing é a junção de várias combinações de estratégia de comunicação. Como eu engajo os meus funcionários é tão importante como o que eu faço de anúncio numa rede social. Porque se meu funcionário falar que meu produto é ruim, após alguma discussão, após algum descontentamento, você pode ter certeza que meu cliente vai escutar mais o meu funcionário do que eu. Tá? Então, assim, a gente tem que entender, ainda mais no mundo de hoje, a potência que as redes sociais têm, a potência de uma plataforma na mão de várias pessoas, e o quanto isso é importante no marketing, não de maquiar isso, mas de entender que todo mundo tem uma voz, e essa voz deve ser respeitada. O seu papel é fazer com que coisas negativas não surjam daquela voz, não tentar calar aquelas vozes. Tá? O Kotler tem uma frase, que não é uma dessas que eu coloquei aqui, que ele fala que as empresas gastam muito tempo pensando no que fazer, sem entender o custo de não fazer nada. Então, muita gente fala dessas novas coisas que estão surgindo, dessas ideias de um marketing mais inclusivo, dos discursos de marketing, todo mundo fica pensando no custo que isso traz, e qual é o melhor jeito de fazer. Ao mesmo tempo, há anos atrás, é um exemplo esdrúxulo, tá? Mas a Kodak falava que ela tinha a melhor máquina fotográfica do mundo, ela tinha o melhor filme, e a revelação dela era muito rápida, que demorava 8 horas. E lançaram a máquina digital. Então, assim, às vezes o custo de você não fazer nada e só ficar focado em uma visão míope, né, e fechada, é maior do que você abrir a cabeça e entender que as coisas estão evoluindo. Outra fase do Kotler que não está aqui. O seu objetivo como empresa tem sempre que ser tornar o seu último produto obsoleto, porque é através da inovação que você cria a maior demanda. Tá? Isso é super importante para a gente, quando a gente está falando, vocês sabem o quão é difícil se manter atualizado no mundo tech. Então, assim, é uma coisa que ela está sempre evoluindo, o marketing meio que segue essa tendência, tá? Como disciplina, assim, como estratégia. E falando de tudo isso, vocês estão vendo que eu estou falando sobre público interno, público externo, etc. Aí a gente cai nos novos conceitos de marketing, é o marketing holístico, marketing 360, e a gente cai no conceito de stakeholder. A gente cai num marketing onde ele está hoje, né? Que é um marketing extremamente novo, né? Com várias plataformas, com vários canais, com vários veículos de comunicação. E a gente acaba batendo sempre numa pergunta que é essa discussão de tipo, será que novos nomes e todas essas novidades elas mudam esses pilares, esses fundamentos? Vamos só passando por alguns nomes aqui novos, né? Tá super na moda a gente falar de growth hacking, que é meio que assim, o pessoal sempre acha que tem uma bala de prata, que você vai acertar alguma coisa, você vai crescer loucamente. O growth hacking ele é feito desde quando as pessoas têm uma sacada numa campanha publicitária. Então, assim, é um nome diferente, ele envolve outros conceitos, é super importante você entender e saber o que é isso hoje em dia. E até explicando um pouquinho o que é o Growth Hacking, né? É o uso das ferramentas digitais que a gente tem, tentando investir menos, mas gerar mais resultado, através de ads no Facebook, no LinkedIn, no Google, e entender como que você faz e traz bastante exposição à sua marca, tá? Resumão, bem assim, fora do conceito em si. E aí as pessoas acabam usando esses novos nomes, esquecendo um pouquinho de que, assim, o fundamento que a gente tem, ele não muda muito, né? E é por isso que eu acho que é bom e é importante a gente trazer, assim, por mais que todas essas coisas novas que estejam aqui, da gente falar, por exemplo, né, de inbound e outbound, conceito, por exemplo, de inbound, né? É basicamente quando a gente tem a Lube, por exemplo, ela está tranquila, não está investindo nada, e chega alguém interessado em um serviço da Lube. O outbound é o oposto. É quando a gente tem uma pessoa que pode ter interesse na Lube e a gente faz qualquer tipo de ação ou investimento para chegar até essa pessoa. Então, por exemplo, a gente está num evento, ou a gente patrocina palavras no Google, ou a gente faz ads no Facebook, no Instagram, e aí a gente conquista essa necessidade para a gente, basicamente. Só que aí, né, nessa ideia de tantas ferramentas e novos canais, hoje em dia o pessoal discute muito em como que a gente traz resultado, né, que é o tal do marketing de performance. Super importante, faz parte de toda essa evolução, né? Ali eu mostrei uma imagem para vocês de 1950, a foto era preto e branco. A gente passou basicamente uma geração e olha de tudo novo que a gente está falando, de uma disciplina que surgiu em 1960. Assim, é uma loucura a evolução, né? Uma coisa meio que você passa 6 meses sem estudar alguma coisa nova que surge de ferramenta de marketing, você está desatualizado. Mas a gente precisa entender que existem pilares, existem entendimentos que sustentam tudo isso ao longo do tempo. E hoje, muitas das pessoas querem trazer resultado para as ferramentas, sem entender que a gente faz marketing para encantar o cliente, não para gerar resultado na ferramenta.
dar um exemplo para vocês, tá? Se a gente criar um Ads no LinkedIn e ele ter 5.000 cliques, talvez faça muito menos sentido se eu criasse um anúncio no LinkedIn da Lube e ele tivesse 15 cliques e gerasse 3 oportunidades. Porque o LinkedIn e uma taxa de cliques muito menor, uma taxa de impressões, são as vezes que as pessoas veem aquilo que você está publicando, às vezes faz muito mais sentido eu ter algo que é menor, mas mais estratégico, mais conectado ao que eu quero, do que algo que gere resultado para a ferramenta. Tá? Então, eu sempre gosto de falar isso, não vou falar que é errado, etc., mas tem muita gente vendendo bala de prata por aí, nesses cursos e nessas coisas, e não é bem assim que funciona, né? E aí os pilares, né, de marketing, eles vão ser sempre a estratégia, ou seja, qual que é o seu público-alvo, do que ele gosta, qual que são os valores da sua marca, como que você comunica esses valores, como você respeita a sua marca. Ao fazer isso tudo, como que você gera inteligência em cima disso? E aí, ao gerar inteligência, você torna a sua promoção cada vez mais propícia, segmentada e capaz de encantar o seu público-alvo. Tá? Então a gente meio que mantém os pilares que a gente viu lá no comecinho, lá naquelas ideias do Kotler até hoje. Isso aqui é um slide, tá? Que eu uso aqui, o time de marketing está aqui, eles não me deixam mentir, tá? Isso aqui é um slide que eu uso para mostrar para eles basicamente como que a gente entende marketing como um ecossistema, tá? Por mais que a gente tenha esses pilares, etc., às vezes é legal a gente montar algumas coisinhas para entender como eles dialogam, tá? Então isso aqui faz parte da estratégia que a gente está usando aqui dentro da Lube. Não tem nada muito secreto aqui, tá? Mas é basicamente assim, a gente tem um pilar do marketing hoje que ele é estratégico e comercial, e que ele olha e entende o mercado, e a ideia dele ter um pouquinho de inteligência do mercado é gerar demanda. Então, quais clientes precisam do meu serviço? Qual que é o crescimento de tais setores? Qual que é o crescimento de tais linguagens e coisas do tipo? Opa, onde eu tenho maior gap de profissionais para, por exemplo, chegar e promover a locação? Qual que é a demanda do mercado por inovações? Putz, será que eu devo criar uma área de games, por exemplo? Então, assim, a ideia é a gente entender o mercado para gerar demanda. Só que quando a gente gera demanda, a gente tem que fazer recrutamento de pessoas. Para fazer recrutamento de pessoas, eu preciso ter uma boa comunicação interna. Porque hoje eu não vou lá nos classificados do jornal simplesmente para olhar onde tem vagas. As pessoas conversam, você tem rede social, você tem Glassdoor, você tem várias alternativas que você pode olhar como é o clima dentro da empresa. E outra, para você entregar valor competitivo para o seu cliente, para você estar alinhado com os valores da nossa marca, eu preciso ter uma boa comunicação interna, eu preciso ter profissionais felizes. E aí isso vira um ecossistema. Tá? Cada uma dessas ações, ela bate em outra, ela retroalimenta a outra e a gente vai criando um ecossistema de marketing e de comunicação aqui dentro, tá? Como empresa. Aí beleza, quando a gente fala de ecossistema e de stakeholders, às vezes a gente esquece que essa cadeia ela vai até para outros lugares e outras frentes que a nossa marca e que a nossa cadeia toca, tá? Então aqui eu trouxe só alguns casos, são muitos, muitos mesmos. Todas essas notícias aqui são relativamente recentes, tá? São de 2019 para cá. Mas imagina como não dói para um profissional ou para uma pessoa que está construindo uma marca e aí, por alguma razão, essa comunicação e essas coisas que são valores e que são pilares dentro da empresa se perdem e você contrata, por exemplo, um fornecedor que é mais barato, mas ele só é mais barato porque ele explora trabalhadores. Isso causa um impacto negativo na sua marca gigantesco, tá? Assim, é importante a gente entender que essa ideia de comunicação, de construção de marca e de comunicação integrada, ela não é a cereja do bolo. Ela faz parte estratégica da empresa e ela tem que fazer parte da tomada de decisão de toda a liderança da empresa. Tá? Então, assim, se a gente tem respeito pelo mundo, eu não vou contratar pessoas que exploram trabalhadores. Não importa se o preço dos caras é 20, 30, 40, 100 vezes mais barato. Tá? Então, não estou dizendo que isso aqui é um problema diretamente de comunicação, mas são problemas que abrangem a ideia e impactam demais o que a gente tem de construção de marca. Tá? Aqui, pessoal, assim, eu quis trazer algumas coisinhas legais para vocês, pra vocês darem uma ideia mesmo, assim, de putz, tá, mas como que é, que o Vini olha, qual que é a dimensão das coisas que ele tá trabalhando, que esse mundo do marketing de fato representa hoje no mundo, né? Então aqui, só para vocês terem uma ideia, pessoal, né, a gente está focando bastante aqui em marketing digital, porque a gente acaba indo para esse lado das maiores ferramentas e maiores pontos de contato que a gente tem com clientes em geral hoje. Isso aqui é só para vocês terem ideia das maiores redes sociais do mundo, tá?
E por mais que sejam muitos, né, ali a gente tem, né, 2 mil milhões é 2 bi, né, basicamente, né, só para a gente resumir ali a abreviação do número. Mas aí você olha ali do lado, quando a gente fala, o número de usuários de redes sociais globais, ele está em 3,7 bilhões, tá? A projeção é que ele chegue a 5 bilhões até 2025. 5 bilhões até 2025, pra vocês terem uma ideia, é 50% do mundo, tá? Então, assim, 50% do mundo vai estar conectado e usando uma rede social. Isso era surreal há 5 anos atrás. E aqui a gente tem o valor gasto em ads, em campanhas publicitárias no mundo em 2020. Bateu 154 bilhões de dólares, tá? Isso é maior do que PIBs de muitos países, tá? Então, assim, é algo surreal e que só tende a crescer. O Twitter revelou agora, por exemplo, os resultados de fechando o ano de 2021. O Twitter bateu 5 bilhões de dólares de espaço publicitário. Tá? Isso a gente está falando só de rede social, a gente não está falando de campanha conjunta, a gente não está falando, por exemplo, de televisão, nem nada do tipo. Então, assim, é um mundo altamente monetizado e, ao mesmo tempo, ele é um mundo altamente não eficiente. Com toda essa evolução que teve, a gente é bombardeado de informação o tempo inteiro. Então, significa que a gente tem pouquíssimo tempo e tomada de decisão para decidir o que é interessante para a gente ou não. Dar um exemplo clássico para vocês, tá? Muita gente escuta podcast em velocidade de 1,5, e aí ele escuta o áudio da pessoa de 1,5. E aí, quando você senta para tomar café com a sua avó no domingo, é difícil de você manter as coisas naquela velocidade. Porque a nossa comunicação e o bombardeio de informação, ela vai criando comportamentos da gente que a gente vai, sem perceber, levando para o nosso todo, tá? Para todas as coisas que a gente faz. E, putz, Vini, que viagem é essa? O que isso impacta, né, na publicidade, nisso que você está falando? Aqui, né, esse 1% que a gente está olhando ali, isso significa que 1% das pessoas que clicam e de fato entram em anúncios feitos nessas redes sociais. Ou seja, de 154 bilhões, o meu índice de conversão beirou 1%. Então é um mundo altamente ineficiente também, tá? Além de todas essas coisas que a gente está falando. E só pincelando ali rapidinho a parte de... Quando a gente fala CPC, significa custo por clique, né? Então, quantos cliques a gente tem de retorno quando a gente faz um anúncio. O LinkedIn é a rede que tem o custo por clique mais alto, justamente porque ela é muito usado para empresas que não fazem comércio direto para o consumidor final, né? São empresas B2B, então são empresas para empresas. Então, os links são mais, os anúncios são mais qualificados, eles têm mais filtros, são mais robustos, assim, e são mais difíceis de serem clicados. Então, você precisa anunciar bastante até que uma pessoa clique dentro daquele anúncio. É uma coisa muito menos em massa e muito mais segmentada. Esse é meio que o mundo que o nosso marketing dentro da Lube vive, tá? Eu e o time, a gente está sempre pensando aqui em maneiras da gente melhorar o nosso target, nosso público-alvo, como a gente melhora o nosso investimento. E só trazendo para vocês de novo um pouquinho assim da dimensão disso tudo, tá? As empresas que mais gastam em publicidade no mundo, aqui. Então, assim, de novo, tá? Maior que alguns PIBs de país por aí. É impressionante, assim, o quanto isso vem crescendo. Ainda mais se você pensar, por exemplo, que a Amazon há 15 anos atrás basicamente não existia. E aí, só voltando um pouquinho assim para o nosso mundo, né? Quando a gente fala, por exemplo, de LinkedIn e de comunicação integrada, eu trouxe essa comparação aqui justamente para a gente falar um pouquinho desse 2 vezes aqui embaixo, né? Esse 2 vezes, basicamente, é uma medida global do LinkedIn, de que todo mundo que anunciou no LinkedIn, quando esse anúncio ele é compartilhado por um empregado da empresa, ele tem 2 vezes mais cliques no anúncio do que qualquer outro tipo de promoção usada. Ou seja, aquilo que eu falei de um funcionário bater no seu produto ou bater em algum tipo de comportamento seu, toda aquela ideia de comunicação integrada, a gente vê ela nas pontinhas hoje desse mundo completamente digital e pulverizado, a gente vê que ela ainda se mantém. Se você que é empregado da empresa está envolvido naquilo, compartilhar algo na sua rede, você tem 2 vezes mais resultado do que qualquer campanha que eu possa fazer aqui como time de marketing. Por isso que é tão importante a gente ter uma comunicação integrada e a gente ter uma comunicação que ecoa dentro da empresa e que leva esses valores, leva essa ideia que a gente tem
de excelência para fora da empresa, tá? Aqui, não sei se você vai conseguir clicar, Manu, se eu conseguir dar play, mas eu vou deixar vocês verem, depois eu falo do que se trata. Tá, como tá sem som, vou narrar o que está acontecendo, tá? Isso aqui é uma campanha lá de 2015, mais ou menos, que foi o lançamento do novo Classe A pela Mercedes. Tá? O que eles fizeram? Eles pegaram, por ser o Classe A, eles tinham um objetivo de marca de atingir públicos mais jovens. E aí a Mercedes decidiu usar aquele funk, o Aleleque Leque, para anunciar um carro novo, que custava 100 mil reais. Então, assim, várias discussões. Eu lembro, eu estava na faculdade nessa época ainda. Então, assim, inúmeros debates, aquela coisa do fale bem, mas fale de mim, se isso vale a pena ou se não vale a pena. Aí eu vou trazer para vocês uma realidade que a gente tem no marketing, tá? O mundo ele é ambíguo, né, gente? A gente não tem certo ou errado. Então, assim, fez muito barulho. Muita gente teve desejo desse carro. Muita gente começou a comprar esse carro para tunar esse carro, que era justamente a intenção da marca de ter um público mais jovem. Ao mesmo tempo, pessoas que consumiam Mercedes há muitos e muitos anos viraram e falaram: o que vocês estão fazendo com a marca? Não tem nada a ver com quem vocês são, com os valores, com a visão que vocês têm de marca, com que eu quero ser associado ao comprar um produto da sua marca. Tá certo? Tá errado? Pode ter pinceladas de preconceito e vários tipos de debate nisso tudo, com certeza. Mas é um mundo ambíguo que a gente vive, e assim, até hoje eu não tenho, tá, um juízo de valor sobre isso. Fica aí a reflexão para vocês, tá? Não vou dar respostas em relação a isso tudo, mas só para vocês verem o quanto, assim, a gente falar de marca, tem muitas relatividades nisso tudo quando a gente começa a falar de como que a gente promove produtos, a gente faz algumas ações de comunicação, tá? Aqui, pessoal, esse não tem som mesmo, esses próximos. Isso aqui é recente, tá? Essa semana, eu acho, inclusive. Teve o Air Max Day, tá? Da Nike. Isso aqui é uma... esqueci o nome disso agora em português. É uma billboard. Uma placa de publicidade. Desculpa, daqui a pouco eu lembro. Que é 3D, tá? Ela é meio que construída ali numa ilusão de ótica nas dimensões dela e tal. E a Nike usou isso para revelar um novo sneaker que eles lançaram e colocou isso para rodar no meio de Tóquio. Não sei se espalhou, viralizou, etc. Então, assim, mostra como que a tecnologia está inovando e está trazendo coisas novas para a comunicação, não só do ponto de vista visual, mas como tática de comunicação também. Então, quando eu faço um conteúdo desse, a minha expectativa é impactar as pessoas que vão vê-lo, mas ao mesmo tempo trabalhar tão bem esse conteúdo que ele vira mídia orgânica. Ou seja, para vocês terem ideia, tá? Eu sou fãzaço de sneaker, eu não tinha visto esse vídeo. Eu vi esse vídeo num grupo de marketing que eu faço parte. Eu entrei no meu Instagram, tinha um professor de marketing que compartilhou, umas 4 ou 5 páginas de sneaker que compartilharam. Isso tudo é mídia orgânica, a Nike não pagou nada para essa galera. Eu não sabia nem sequer que esse tênis estava sendo lançado. Eu entrei para entender a campanha, para entender o que eles estavam fazendo. Então, assim, é o tal do viralizou. Tá? Essa é meio que a ideia por trás disso tudo, e a tecnologia ajuda muito nisso, porque tem muita coisa nova surgindo, e o público em massa não tem tanto contato com essa tecnologia de ponta. E aí, quando ela chega num público maior, ou quando uma marca maior utiliza, ela chama muita atenção. Mesmo conceito aqui, tá? De coisas diferentes que a Nike faz, que eu falei, né? Sou fã de sneaker, eu vou ficar trazendo os exemplos disso. Mas aqui, à esquerda, tá? Isso aqui é uma loja. Tem algumas lojas, tá? Isso aqui é uma loja da Nike em Nova York. Ali você tem o tablet, você edita o seu tênis. E ali é a realidade aumentada. Então você gira o seu tênis, faz todas as alterações que você quiser. E ele aparece ali para você projetado. Você pode comprar esse modelo e voltar para buscar ele um dia depois, ele vai estar pronto da maneira com que você editou e fez ele com todos os detalhes ali para você. Aí a gente entra um pouco nessa coisa que muita gente fala, né? Hoje em dia não é mais comprar, é ter uma experiência. Isso aqui é uma experiência de compra muito valiosa. Além de experiência de compra, muita gente fala, pô, mas o pessoal entra na loja, fica na fila, brinca lá 2 horas com o negócio e não compra o tênis. Então não vale a pena, não tem conversão. Quanto no mundo de hoje você paga
para uma pessoa passar 5 ou 10 minutos olhando para sua marca sem mexer no celular dela? Talvez seja maior que o valor de um tênis. Então, talvez a intenção dessa ação não seja converter em compra necessariamente, mas criar um elo com a marca, mostrar que a tecnologia de ponta que ela usa no tênis também está presente em outras coisas. E aí, quando alguém virar para você e perguntar qual que é o melhor tênis, tem um mini detalhe ali no seu subconsciente que está dizendo, putz, a Nike usa tecnologia de ponta. Seu cérebro não sabe se era do tênis que você estava falando ou se era porque você viu isso num tablet. Mas o valor ali está inserido. Tá? Aqui do lado é realidade aumentada. Tá? Então, assim, eles estão construindo agora em diversos países, quando eles estão fazendo alguns lançamentos, a possibilidade de você provar os tênis, inclusive de você inserir o tênis, tá? Ele faz um reconhecimento em vídeos que você tem. Então, supor, você está jogando bola, você vai bater uma bola. Ele faz um reconhecimento, como se fosse reconhecimento facial, só que, né, do seu pé, e insere o tênis. E ele coloca todos os efeitos, etc., para você entender como que você ficaria usando aquele tênis que você estaria. Ou se eu fazer provas desses tênis sem estar na loja, né? No caso dessa imagem aqui. Esse aqui é lá no Times Square, tá? Isso aqui é uma partezinha lá que nem estava mostrando na imagem que eu mandei para vocês antes. Aqui, tá? É uma parceria da Fortnite com a Balenciaga para lançar ali, né, os skins do jogo, etc. Eles pegaram dessas telas 3D anguladas para fazer essa montagem e para fazer o lançamento mundial. Então, ele simplesmente apareceu lá e ficou rodando o dia todo. Aqui, infelizmente, ele trava, tal, mas enfim, quem gostar de games, etc., já deve ter visto. Mas ele basicamente parece que ele está saindo da tela, engajando com o público, acendendo e apagando a luz. Então, assim, é de novo exemplos de como a gente está usando novidades aí de tecnologia para as marcas engajarem e conversarem com seus consumidores em potencial. Aqui, pessoal, qual que foi a ideia, tá? Eu mandar e mostrar para vocês assim, algumas coisinhas que vocês podem aprender bastante sobre marketing e sobre várias dessas coisas que a gente falou aqui. Em filmes, em conteúdo, sem você precisar sentar e ficar estudando a fundo, tá? Mad Men, ele é uma série, tá? Ele estava na Netflix, eu não sei se está, tá? Mas ela é uma série que narra bastante o mundo antigo da publicidade, principalmente americana, tá? Então, assim, é aquela ideia daquele cara que senta e tem aquela ideia genial, que é o cara super criativo, e aí no final do dia ele bebe um copo de uísque, e quando ele tá fumando um charuto, ele tem uma ideia que vai revolucionar o mundo. Tá? O Dilema das Redes fala muito sobre o quanto os algoritmos das redes sociais estão segmentando a gente, fazendo a gente ficar super confortável só com coisas que a gente vê. Tá? Isso vem de uma outra teoria do marketing lá bem antiga, que é o quanto a publicidade incomoda você quando você está consumindo conteúdo. Então, o Facebook conseguiu colocar isso no algoritmo, e aí ele começou a tirar disrupturas que você tem, incômodos que você tem a ver coisas que você não concorda, só que ao mesmo tempo você cria uma bolha. O filme, assim, super legal, né? Teve um super hype aí ano passado, mas quem não viu, acho que vale super a pena. A Hollywood de Hitler é um documentário, na verdade, tá? E mostra muitos dos conceitos que a gente usa até hoje, que a gente vê até hoje, mas não percebe conscientemente, tá? Que são muito usados por políticos, inclusive, hoje ainda, em táticas de conhecimento. Tá? Ele é um documentário, ele é alemão, mas se você jogar no YouTube, você encontra, em várias línguas e traduções, etc., que mostra justamente a construção, a argumentação, como que as pessoas lidam com o público e como que são usadas pequenas coisas que a gente vê em grandes companhias, também são usadas por grandes partidos e políticos do mundo, etc., inclusive para coisas tão pesadas como o nazismo, por exemplo. Mas tem vários conceitos dentro da publicidade que vêm desse convencimento político também. Tá? Essa Marketing, Media e Money é uma série da CBS, bom, não sei agora, talvez eu tenha errado o nome da emissora. Mas só jogar no YouTube, tem todos os episódios. É muito legal porque eles debatem vários temas, falam com pessoas que são muito conceituadas da indústria. E eles falam sobre basicamente tudo. Tá? Então, assim, eles entram dentro dos temas de mídia, eles entendem qual é o retorno, eles debatem quais são os melhores indicadores. E aí a última aqui, esses são termos e condições. Ele saiu do Netflix agora eu não sei onde encontrá-lo, mas é muito bom.
porque ele basicamente passa por todas as coisas que a gente deixa as marcas fazerem com a gente. Nesses temas agora, nessas novas regulamentações que a gente está criando, novas leis, são bem interessantes para a gente entender alguns desses porquês. Para dar um exemplo para vocês, tá? Eles criaram, dentro desse filme, um contrato de um site que falava: a sua alma pertencerá a mim em todas as encarnações seguintes. E as pessoas vão entrar no site, não liam, clicavam e passavam. Então, assim, ele mostra o quanto a gente não tem cuidado com os nossos dados, com a nossa privacidade, etc., e o quanto as empresas se aproveitam disso, tá? Você pode ver ali, né, Google, YouTube, Facebook, Twitter, Amazon, tem bastante coisa ali no meio que é bem... faz parte do nosso dia a dia, vale bastante a pena, tá? Basicamente isso, tá? Boa, bacana. Vini, cara, parabéns, tá? Pela apresentação, muito show. Espero que a gente tenha outros workshops aí sobre essa área, né, que agrega tanto. Muito obrigado a todos que participaram. Vini, show, parabéns. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu.